Alô, amigos e amigas do programa Cidadania. Hoje o nosso tema em debate é um tema de interesse internacional que causa muito debate. A regulamentação ou não da publicidade de alimentos que eventualmente possam causar malefícios à saúde, em particular de crianças muito expostas a determinado tipo de publicidade. A Anvisa editou uma resolução criando normas e regras para essa publicidade e a AGU questionou e mantém até o momento em suspenso a vigência dessas regras. O tema, portanto, aguarda uma resolução, enquanto isso a sociedade o debate. E para nos falar sobre ele, nós temos aqui conosco a presença da professora Renata Monteiro, que é pesquisadora do Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e também professora do Departamento de Nutrição da Universidade de Brasília, a quem agradeço muito por ter aceito nosso convite. Muito obrigado. Por nada. Antes de entrarmos propriamente na entrevista, nós vamos pedir à nossa técnica que, por gentileza, nos veicule um vídeo sobre essa temática que vamos abordar aqui. Por gentileza. Segundo estudos recentes, há cerca de 22 milhões de crianças obesas ou com sobrepeso no mundo. Os especialistas em nutrição dizem que o fator número 1 da obesidade infantil é a publicidade dos alimentos. Ao assistirem televisão, as crianças são expostas a propagandas de comidas ricas em gordura, açúcar e sal. Com isso, não desenvolvem o hábito de ingerir alimentos mais saudáveis, como frutas e hortaliças. O estímulo ao consumo descontrolado de alimentos hipercalóricos e pobres em nutrientes põe em xeque a alimentação balanceada. Para combater o problema, que atinge mais e mais crianças, nutricionistas do mundo todo tentam influenciar as políticas públicas de segurança alimentar, a fim de colocar um limite na publicidade que tem as crianças como alvo. Professora, qual é a situação, o quadro hoje da saúde infantil? Porque aqui, especialmente, as crianças são mais expostas a esse tipo de publicidade que levou à edição dessa resolução. Por que ela foi necessária? Bom, vários estudos mostram, tanto estudos nacionais quanto estudos internacionais, mostram que a frequência em que a criança, cada vez mais as crianças passam mais tempo na frente da televisão e mostram que a criança é extremamente influenciada por essa publicidade. Porque ela não tem tanta capacidade, quanto menor a capacidade de discernimento dessa criança. Então, ela não consegue criticamente avaliar essa peça publicitária, essa propaganda. Então, ela acaba utilizando aquela estratégia que é utilizada na propaganda como uma verdade. Então, ela acaba usando pedidos e até mesmo quando ela tem possibilidade de comprar um produto, ela acaba escolhendo aqueles produtos que passam na propaganda. Além de tudo, a grande parte das propagandas que estão hoje expostas na televisão são de alimentos não saudáveis. Um estudo recente que a gente realizou na Universidade de Brasília mostrou que mais de 90% das publicidades, das peças publicitárias expostas na televisão são de alimentos não saudáveis. Mais 70% dos produtos são de 5 categorias de produtos. São de alimentos como salgadinhos, refrigerantes, doces, fast food, tá? E bolinhos e biscoitos recheados. Então, 5 categorias de produtos são responsáveis por mais de 70% dos anúncios publicitários que estão hoje na nossa televisão. Nós temos algumas artes aí que falam, inclusive, sobre as propagandas. Gostaria que a nossa técnica as soltasse, falando do efeito dessas propagandas, por gentileza. Ali está dito que 72% das propagandas de alimentos vendem más opções de saúde, ou seja, concentradamente a publicidade favorece um consumo descontrolado desse tipo de alimentos? Exatamente. Quanto mais exposta a criança é a uma peça publicitária, porque não é só uma vez que a criança é exposta.
Esse estudo que a gente realizou mostra que a criança, além dela ser exposta a produtos que são não saudáveis, vários produtos, ela é exposta àquela peça publicitária, aquela propaganda, por exemplo, de um chocolate, diversas vezes no período de 1, 2 horas que ela assiste televisão. Então, aquela mesma propaganda, com uma estratégia que ela se identifica, então, que dá um brinde, ou que sugere que ela vai ser mais feliz, que ela vai conseguir o amiguinho que ela quer, ou que ela vai conseguir conquistar a menina que o menino deseja. Ela é exposta àquela peça publicitária 5, 6 vezes no período de 1 hora, às vezes no período de 2 horas. Então, o tempo inteiro massivamente falado para ela que aquele produto vai favorecer que ela conquiste as coisas que ela quer. Gostaria que a senhora comentasse também uma outra informação que temos aqui numa arte, falando do tempo muito curto em que a propaganda é capaz de influenciar na decisão da criança para a compra de um alimento. Parece que em 30 segundos é isso que acontece? Isso com crianças pequenas, exatamente, acaba favorecendo. Crianças de 2 a 3 anos, essa peça publicitária de 30 segundos é suficiente para que ela venha reconhecer aquela marca e pedir esse produto novamente. Né? Crianças, quanto mais velhas as crianças, não que ela não venha reconhecer o produto e pedir aquele produto. Claro que ela consegue vir fazer isso, né? Mas ela vai adquirindo certa capacidade mais crítica. Mas imaginando que isso acontece com crianças de 2 a 3 anos, ela já tem a capacidade de reconhecer a marca e pedir, imagine com as crianças mais velhas. Agora, tem também, para nossa preocupação, uma outra arte em que diz que as crianças brasileiras são aquelas que estão maior parte do tempo, mais horas, diante da televisão. Pediria a nossa técnica que a colocasse também, quer dizer, há pesquisas apontando um alto grau de exposição da criança brasileira, na média, diante de uma televisão. Exatamente. Hoje, a gente, infelizmente no Brasil, a gente tem um tempo destinado à televisão bastante grande e um tempo de lazer, principalmente ao ar livre, muito pequeno. A gente sabe que muito disso é em decorrência, até mesmo por conta do medo da família, dos pais, de expor essas crianças às questões de violência mesmo, né? E da capacidade até mesmo de ter quem olha essas crianças no ambiente fora de casa. Né? Então, as crianças passam muito tempo na frente da televisão ou na frente do computador. E isso acaba favorecendo não só a exposição à televisão, mas também um tempo de forma muito sedentária. E isso acaba favorecendo a própria obesidade infantil. Que leva, inclusive, a mudança de um estilo de vida, né? Mais sedentário, menos esporte. Exatamente. E a média brasileira que a criança passa na frente da televisão é, em média, de 5 horas. Isso é bastante tempo. Bom, nós temos aqui uma outra arte que fala que nos canais de TV a cabo, voltados para o público infantil, né? 50% das propagandas são de alimentos. Eu pediria nossa até aqui a exibisse, mas peço à senhora que comente assim, o fato de concentradamente 50% das propagandas são para alimentos. Isso. Canais infantis, né? Exatamente. Isso diferencia um pouco do tipo de canal que a gente expõe a criança nos canais a cabo. Se é um canal para criança menor, criança pré-escolar, tipo Discovery Kids, que é para criança pré-escolar, o número de peças publicitárias até reduz um pouco. Né? Porque como isso é uma média, 50%, mas se a gente pega Cartoon Network, Disney XD, que são canais para crianças maiores, 7, 8, 9 anos, essa frequência
aumenta assustadoramente, chegando a 70%, 80% das peças publicitárias tentando competir aí até com, dependendo da época do ano, com os brinquedos. Uma coisa, porque tem muita peça publicitária de brinquedo destinado para criança nesses canais. Mas tem épocas do ano que as peças de propaganda de brinquedos caem um pouco e aumenta esse número de peças publicitárias de alimentos. Então, a criança está o tempo inteiro com aquela mensagem que o alimento não saudável ali tem, por exemplo, a gente tem nesse estudo que a gente conduziu pela Universidade de Brasília, uma peça publicitária que no período de 2 horas, a mesma peça publicitária de um salgadinho de pacote foi exposta 8 vezes. Então, 2 horas, que é um período que está, em média, as crianças ficam 5, que foi isso que a gente já comentou, num período de 2 horas, a mesma peça publicitária passou 8 vezes. Então, a criança vai sair da frente da televisão querendo, provavelmente, aquele salgadinho de pacote.